Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos agora, retomar as nossas aulas online, Não tem jeito, a gente vai ter que ir levando, tentar se adaptar, a essa nossa nova rotina. E enquanto isso, peguem a apostila. Eu vou dar início ao módulo 14 já na página 395, titulado como Possibilidades e Probabilidade, tá? Lembrando, esse tema nós trabalhamos no 6º ano, no 7º ano, agora no 8º ano, e quando vocês estiverem no 9º ano, nós iremos trabalhar novamente, tá bom? Lembrando que cada vez ele vai dificultando um pouquinho, acrescentando uma coisa aqui, uma coisinha ali, tá bom? Então, desejo um bom retorno a todos vocês. Belezinha? Vamos lá então. Vamos retomar alguns conceitos já trabalhados em anos anteriores sobre possibilidades e probabilidade. São conceitos que fazem parte do nosso cotidiano. Daí na história, um quadrinho aqui embaixo, temos 3 situações. Se sair a face 3, eu ganho o jogo. Será que terei sorte dessa vez? Diz o senhor numa lotérica querendo jogar na loteria. E na TV. As pesquisas indicam que as mulheres sofrem menos acidentes de carro. No 7º ano, você trabalhou com várias situações relacionadas a chances. Realizou experimentos de lançamentos de moedas e de dados e explorou situações de jogos. Aprendeu a utilizar expressões como é possível, é provável, é certo, é impossível, etc. Vamos, nesta aula, ampliar nosso conhecimento sobre esse campo da matemática chamado probabilidade. Lançamento de moedas para definir escolhas. Paulo é um garoto de 12 anos de idade. Ele sempre discute com sua mãe na hora do almoço, pois prefere beber refrigerante e não suco natural. Sua mãe já tentou várias vezes convencê-lo de que o suco é mais saudável. Em uma de suas tentativas de convencimento, ela propôs o seguinte: eles organizariam, no início de cada mês, um calendário no qual colocariam os dias em que Paulo beberia suco e os dias em que ele beberia refrigerante. A escolha seria feita com o lançamento de uma moeda. Se saísse cara, Paulo beberia suco. Se saísse coroa, ele beberia refrigerante. Paulo concordou com a proposta e se prontificou a fazer o lançamento da moeda. No primeiro mês do acordo, Paulo ficou feliz porque pôde beber refrigerante mais vezes. No segundo, ele ficou aborrecido, pois teve de beber suco mais vezes. No terceiro mês, novamente, o suco prevaleceu. Assim, ele começou a desconfiar de que a proposta de sua mãe era desvantajosa para ele e resolveu fazer a previsão para o ano todo para se certificar de que era justa. Diante disso, sua mãe lhe disse: os resultados cara ou coroa são igualmente prováveis. Não demorou muito para que Paulo concordasse com ela. Questão 1. Vamos analisar esse contexto? A. Por que nos 3 primeiros meses, ora Paulo se beneficiou com a proposta, ora não? Então, porque 30 lançamentos é um número muito pequeno e, portanto, sair cara ou sair coroa pode não ocorrer na mesma razão. O que isso significa, gente? Por exemplo, qual a probabilidade do lançamento de uma moeda sair cara e qual a probabilidade de sair coroa? Por teoria, 50%, 50% de chance de sair cara e 50% de chance de sair coroa. Só que, quanto mais vezes eu jogar a minha moeda, mais próximo dos 50% ele chegará. Então, por exemplo, vamos supor que eu jogue uma moeda 100 vezes. Por exemplo, pode cair, 55 vezes cara e 45 vezes coroa, Isso pode acontecer, por que não? Só que acontece, se eu jogar
1000 vezes uma moeda, 10.000 vezes uma moeda, esses números eles irão diminuir até chegar numa hora que ficará praticamente 50% e 50%. Tá? Então, questão B. Por que ao fazer a previsão para um ano, ele acabou concordando com sua mãe quando disse que os resultados cara ou coroa são igualmente prováveis? Então, porque 365 lançamentos já é um número suficiente para perceber que os resultados são igualmente prováveis. O que isso significa, gente? É igual eu mencionei agora há pouco, tá? Por exemplo, se a gente comparar 30 lançamentos, apenas 30 lançamentos, e 365 lançamentos, quanto maior for o número de vezes que eu for jogar a moeda, mais chances eu tenho de se aproximar de ser 50% e 50%. Porque, por exemplo, quando eles fizeram isso mensalmente, como se tratava apenas de 30 lançamentos, aconteceu dele tomar mais suco do que refrigerante. Só que se eles lançassem mais vezes a minha moeda, por exemplo, no caso de um ano, que é 365 dias, iria se aproximar de 50% e 50% de chance. Ou seja, o número de vezes que ele beberia suco ia ser muito próximo do número de vezes que ele tomaria refrigerante. Questão 2. Vamos simular os experimentos que Paulo fez. Organize o calendário do mês de abril com seu grupo de trabalho. Para isso, lance a moeda 30 vezes, uma para cada dia do mês, e preencha o calendário pintando de azul os dias em que Paulo vai beber suco, ou seja, quando sair cara no lançamento da moeda. Então, gente, o que nós iremos fazer aqui? Eu vou modificar um pouquinho esse exercício, porque ele pede para fazer em grupo, que no nosso caso vai ser meio que impossível de fazer em grupo esse exercício. Então, vamos fazer individual mesmo. O que vocês irão fazer? Vocês irão pegar uma moeda qualquer aí na casa de vocês, tá? E vão lançar a moeda, tá? E vão tirar no cara ou coroa. Toda vez que sair cara, por exemplo, no dia 1º de abril, joguei. Se saiu cara, eu pinto o quadradinho do número 1 ali de azul. Se não sair, eu não pinto de nada, tá? Então, por exemplo, no dia 2, joguei. Caiu coroa, não vou pintar. No dia 3, caiu cara, vou pintar de azul o número 3. O 4, joguei, caiu cara, vou pintar o 4 de azul. Número 5, caiu coroa, não vou pintar com cor nenhuma. E assim por diante. Vocês vão fazer em todos os dias aí do calendário de abril. Tudo bem? Depois de ter feito, nós vamos ao nosso questionário. Questão A. Observe quantos dias ficaram pintados de azul no calendário que seu grupo preencheu. O que saiu mais, cara ou coroa? Gente, esse exercício vou modificar um pouquinho, tá? Como vocês fizeram individual, vocês irão colocar a resposta de vocês. Então, por exemplo, de todos os dias aí do mês, quantos você pintou de azul? Daí vocês irão anotar aí na A, tá? Não tem como eu colocar a resposta aqui, porque cada um de vocês dará uma resposta diferente, tá bom? E em seguida vocês irão responder o que saiu mais, cara ou coroa, tá bom? Então coloque o número de vezes aí que você pintou de azul e responda o que saiu mais, cara ou coroa. Questão B. Será que os resultados obtidos no item A se manteriam caso fosse feita a previsão para um ano? Para responder a essa pergunta, vamos registrar todos os resultados obtidos pelos grupos da classe, no lançamento da moeda. Anote na tabela gradativamente os resultados obtidos pelos 8 grupos da classe. Pessoal, o que vocês irão fazer aqui? Depois que vocês fazerem, pintarem, né, todos os dias aí que deram cara no mês de abril, eu quero que no grupo do WhatsApp vocês escrevam o nome de vocês e na frente vocês colocam assim, por exemplo, no meu deu 15 vezes cara e 16 vezes coroa. Depois vai lá, fulana,
O meu deu, sei lá, 20 vezes cara e 11 vezes coroa. E assim vai. Tudo bem? O que vocês irão fazer? Depois de colocar no WhatsApp o resultado do lançamento de vocês, vocês vão escolher 7 alunos, tá? Então aí onde está o grupo 2 na tabelinha, vocês colocam aí, por exemplo, Francisco. Francisco teve tantos cara e tantos coroa. Joaquina, no próximo. Joaquina fez tantos cara e tantos coroas. Tá bom? E vão preencher aqui até o grupo 8, tá? Então, ao total, serão 7 alunos diferentes que vocês terão que anotar aí na tabelinha de vocês. Tudo bem? Daí, pergunta. Observe o que acontece na tabela a cada resultado que é acrescentado. Escreva suas observações. Essa questão eu vou deixar como pessoal para vocês, tá? O que vocês irão escrever aqui como resposta? Uma observação. O que vocês observaram comparando o seu resultado com o resultado de seus colegas aí. Tá bom? Então, essa questão aqui será pessoal também. Vamos para o próximo. Questão C. Qual é a fração que indica o número de caras em relação ao de lançamentos no total de todos os grupos? Então aqui, gente, também será pessoal, tá? A D também será pessoal, né? Que ele pergunta qual é a porcentagem que indica o número de caras obtidos no total de todos os grupos. Não tem como responder aqui porque eu não sei qual foi o resultado de vocês, tá bom? Então, na C vocês irão calcular a fração, né? Que corresponde, e na D a porcentagem, no caso que deu cara aí no de vocês, tá? Na questão E é o seguinte: se você acrescentar dados a essa tabela, a fração que indica o número de caras se aproxima ou se distancia de meio? Justifique sua resposta. Ou seja, esse meio, gente, é como se fosse 50%, tá? Então, vamos supor, vocês lançaram 31 vezes. Se eu lançar 32, 33, 34, 35 vezes assim, vai modificar o meu resultado? Ou seja, ele vai se distanciar de 50%? Ele vai se distanciar de meio? É isso que ele está perguntando aqui na E. Tá bom? Então, eu já vou para a resposta aqui. Então, teoricamente, a probabilidade de sair cara ou de sair coroa, ele vai permanecer meio, né? Ou seja, 50%. Né? Trata-se de um experimento aleatório e poderá haver diferenças nos resultados obtidos. Ou seja, ele pode não dar 50% exato. Por exemplo, de 50 lançamentos, nem sempre, se eu lançar 50 vezes, ele vai dar exatamente 25 vezes cara e 25 vezes coroa. Pode ser que dê 26 cara e 24 coroas, entendeu? Há uma probabilidade de haver um pouquinho dessa diferença. Embora seja pouca, mas pode ser que exista essa diferença sim. Tá? Na questão F é a seguinte: com base nas conclusões anteriores, em quantos dias do ano Paulo tomaria suco no almoço? Usando-se como critério o lançamento de uma moeda, justifique sua resposta. Então vamos lá. Então, como se trata de valores aproximados, vai girar em torno de 182 dias, né? Considerando que o ano tem 365 dias. Ou seja, se a probabilidade de sair cara e coroa é de 50%, então ele irá tomar suco ou refrigerante aproximadamente 182 dias no ano, né? Ou seja, pode ser que ele tome 182 dias, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Tá bom? Vamos para o próximo. Questão 3. Diante dessa constatação,
Paulo resolveu fazer uma nova proposta à sua mãe. A moeda seria lançada 2 vezes consecutivas. Se o resultado fosse 2 faces iguais, ele teria direito a tomar refrigerante. Se fosse 2 faces diferentes, ele tomaria suco. Será que Paulo fez uma proposta justa à sua mãe? A proposta de lançar a moeda 2 vezes consecutivas o beneficiou ou não? Daí aqui ele diz o seguinte, né? Não fiz uma boa proposta. O que eu deveria ter proposto para ser beneficiado? Então, vamos analisar aqui primeiramente, né? Então, na realidade, a proposta de Paulo não o beneficia, pois de um total de 4 possibilidades, há 2 para a obtenção de 2 faces iguais. Os resultados possíveis seriam cara a cara coroa, coroa cara e coroa coroa, em que K representa cara e co representa coroa. Então, gente, se vocês observarem aí, mesmo jogando o dado 2 vezes, né, ele não vai ser beneficiado, porque se sair igual, ele toma um refrigerante, e se sair diferente, ele toma um suco, vai permanecer 50% e 50% de chance, né? Porque, ó, com moedas iguais, ele teria 2 chances, e com moedas diferentes, teriam 2 chances também, tá? Então, ele aí se enganou, pois mesmo jogando só cara ou coroa, é a mesma chance se ele tirasse pares iguais ou pares diferentes, tá bom? Organização das possibilidades e espaço amostral. Na sessão anterior, ao lançar uma moeda, você realizou um experimento aleatório. Nele, há 2 possibilidades: obter cara ou obter coroa. Cada uma dessas possibilidades é chamada de evento. O conjunto de todos os resultados possíveis num experimento aleatório é chamado de espaço amostral. Assim, podemos representar o espaço amostral para o lançamento de uma moeda da seguinte maneira. Então temos aí, né, as 2 possibilidades. Por isso foi colocado com a letra S aí, né? Ou seja, a solução seria ou cara ou coroa. Os experimentos, mesmo que realizados repetidas vezes em condições uniformes de experimentação, variam de uma observação para outra. Assim, o resultado de uma observação futura não pode ser previsto de forma exata. No entanto, resultados de uma sequência longa de repetições de um experimento podem mostrar uma regularidade, ou seja, a frequência relativa com que um determinado evento ocorre tendo a se manter constante. Por exemplo, no caso do lançamento de moeda, à medida que se aumenta o número de experimentos, há uma tendência da probabilidade de sair cara ser de 50%, assim como a de sair coroa também ser 50%. Os fenômenos que apresentam essa regularidade são chamados fenômenos aleatórios e estão relacionados ao acaso. Exemplo de fenômenos aleatórios: obter a face 6 no lançamento de um dado, acertar os números de um jogo de loteria, extrair uma bola vermelha de uma urna com bolas brancas, azuis e vermelhas, etc. Tá? Daí, aí ao lado, nós temos um resuminho, né? Fenômenos aleatórios. Fenômenos que dependem do acaso ou de circunstâncias imprevisíveis. A palavra aleatório vem do latim aleatorius, que significa relativo ao jogo. Exercício 1, questão 1. Uma moeda é lançada 2 vezes consecutivas. A. Organize uma árvore de possibilidades para esses lançamentos. Tá, gente? Então aqui vocês irão construir uma árvore de possibilidades. Lembrando que são 2 lançamentos. Ou seja, no primeiro lançamento, a probabilidade de sair cara ou coroa. E no segundo lançamento, cara ou coroa também. Então, ele deve ficar assim, ó. Como podem ver, no primeiro lançamento, pode sair cara ou coroa.
Já no segundo lançamento, por que eu coloquei cara, coroa, cara, coroa? Por exemplo, vamos supor que no primeiro lançamento saiu cara. No segundo lançamento, ele pode sair cara de novo, por isso cara, cara. Ou se no primeiro lançamento for cara, no segundo pode ser coroa. Então, ou seja, ele pode ser cara, cara, né? Pode ser cara ou coroa. Ou pode ser coroa, cara, ou coroa, coroa, se forem 2 lançamentos. Tudo bem? Isso aqui vocês já aprenderam, tá, gente? Só uma revisãozinha. Questão B. Quantas possibilidades há ao todo? Né? Então, acabamos de responder, né? Seria cara, cara, 1. Cara, coroa, 2. Coroa, cara, 3. E coroa, coroa, 4. Ou seja, há 4 possibilidades. Ok? Questão C. Há como determinar esse número sem construir a árvore de possibilidades? Na realidade, sim, né? Isso é possível. Como há 2 possibilidades no primeiro lançamento e 2 possibilidades no segundo lançamento, é só você multiplicar 2 vezes 2, que é igual a 4, ou seja, 4 possibilidades. Questão D. A partir da árvore de possibilidades, organize o espaço amostral representando cada lançamento entre parênteses, por exemplo, cara e coroa, onde K representa cara e Co representa coroa. Gente, o que é espaço amostral? Espaço amostral, ele significa todas as possibilidades possíveis no lançamento de 2 dados, ok? Então, olha como vai ficar aqui no de vocês. Então, eu coloco a letra S aí como se fosse solução, tá? Então, quais são as possibilidades? Pode cair cara a cara, pode cair cara coroa, pode cair coroa cara e pode cair coroa coroa. Questão E. Com base no espaço amostral, retome sua conclusão do início da aula. Paulo fez uma boa proposta à sua mãe? No lugar dele, que proposta você faria para aumentar suas chances de tomar refrigerante no almoço? Então, como a gente já comentou, Paulo não fez uma boa proposta, pois os eventos sair faces iguais e sair faces diferentes são igualmente prováveis, né? Ou seja, indiferente se eu fizer só no cara ou coroa, as chances de eu ganhar, que seria somente 50%, é a mesma se fosse um par de números iguais e um par de números diferentes. Ok? Porque o outro também se trata de 50% de chance. Agora, um exemplo aqui, que eu poderia ganhar, né, nessa aposta. Se fosse no lançamento de 3 dados, por exemplo. Se cair, vamos supor, eu quero ser sacana. Se cair 3 vezes o mesmo número, ou seja, joguei 3 dados de uma vez só, e os 3 dados caírem em números iguais, daí eu tomaria suco. E se cair pelo menos um número diferente, eu iria tomar refrigerante. Ou seja, se fosse lançamento de 3 dados, as chances de cair os 3 números iguais, ou seja, os 3 números virar as 3 faces iguais, é bem inferior do que se virar todas as faces diferentes, tá? Então, há diversas possibilidades aí, tá? Aí vocês podem colocar com a opinião de vocês. Questão F. Qual fração do espaço amostral representa o resultado? Sair 2 faces iguais. Então, seria 50%. 50% em forma de fração vai ser meio, né? Ou seja, meio ele corresponde à metade, logo 50%. Tá bom? Vamos para o próximo. Questão 2.
Considere agora o lançamento de uma moeda 3 vezes consecutivas, né? Então, A. Construa a árvore de possibilidades para esse evento. Vocês vão fazer igualzinho que fizeram no exercício anterior, só que dessa vez são 3 lançamentos, tá bom? Vamos lá. Então, como podem ver, primeiro lançamento, existem 2 possibilidades. Pode cair cara ou pode cair coroa. No segundo lançamento, também existem 2 possibilidades. Pode cair cara ou coroa. E no terceiro lançamento, também pode cair cara ou coroa. Então, suponhamos que o primeiro lançamento caiu cara, o segundo lançamento caiu cara. O terceiro lançamento pode cair cara ou coroa. Suponhamos que o primeiro lançamento saiu cara, o segundo saiu coroa. O terceiro lançamento pode sair cara ou coroa. Vamos supor que o primeiro lançamento saiu coroa, o segundo lançamento saiu cara. O terceiro lançamento pode sair cara ou coroa. E vamos supor que saiu coroa, o primeiro lançamento, o segundo saiu coroa também. O terceiro lançamento pode sair cara ou coroa. Questão B. Quantas possibilidades existem? Então, gente, só de observar aí, tá fácil, né? O número de possibilidades. Ou seja, nós temos 8 possibilidades diferentes no lançamento de 3 dados. E como calcular esse total sem construir a árvore? Então, é assim, ó. Por exemplo, no primeiro lançamento, nós temos 2 possibilidades, cara ou coroa. No segundo lançamento, nós temos 2 possibilidades, cara ou coroa. No terceiro lançamento, nós temos a probabilidade de sair cara ou coroa. Então, os 3 lançamentos, eu tenho 2 possibilidades, né, de sair, que é cara ou coroa. Então, é só fazer 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Questão C. Escreva o espaço amostral para esse experimento, com base na árvore de possibilidades. Então, aqui na C, nós iremos colocar todas as possibilidades possíveis no lançamento de 3 dados. Vai ficar assim, ó. Então, todas as possibilidades. Pode cair cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara e coroa, 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 tá? Então, aqui estão todas as 8 possibilidades. Ok? Vamos para a questão D. Pode-se dizer que sair 3 caras é um evento tão provável quanto sair 3 coroas? Justifique sua resposta. Então, gente, se a gente observar, para sair 3 vezes cara ou 3 vezes coroa, ambos só irão aparecer uma única vez, né? Ou seja, se pode sair cara, cara, cara ou coroa, 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 eles têm a mesma probabilidade, tá? Então a resposta é sim, pois cada um deles aparece uma única vez no espaço amostral. Questão E. Nesse experimento, quais são os eventos igualmente prováveis? E justifique sua resposta. Vamos lá. Então, os eventos igualmente prováveis são sair 3 vezes caras, né, 3 caras e 3 coroas, né? Isso pode acontecer, gente, em 8 lançamentos, tá? Ou 2 caras e 1 coroa, e 1 cara e 2 coroas, né? A probabilidade disso acontecer é de 3 lançamentos de 8 no total, tá? Questão F. Quais eventos não são igualmente prováveis? Então, não são igualmente prováveis 3 faces iguais e 2 faces iguais e uma diferente, por exemplo, tá?
Ou seja, há apenas uma chance, ou melhor, duas chances de sair três faces iguais, né? E o restante, né, pode acontecer de cair duas faces iguais e uma diferente. Tá? Então a maior probabilidade que nós temos aqui é de sair duas faces iguais e uma diferente em relação do que sair três faces iguais. Questão 3. Considere o lançamento de um dado hexaédrico convencional, ou seja, faces pontuadas de 1 a 6. Então vamos lá. A. Construa um espaço amostral para esse experimento. Vamos lá. Então, por exemplo, no lançamento de um dado convencional, ele pode sair o número 1, pode sair o número 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tá? Então, quando perguntarem para vocês, construa o espaço amostral. Espaço amostral é vocês colocarem no papel quais são todas as possibilidades que pode ocorrer no meu dado. Ou seja, no caso aqui, se o dado tem seis números, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é meu espaço amostral. Questão B. Escreva dois eventos igualmente prováveis. Então, algumas respostas possíveis aqui. Obter qualquer face do dado, né? Não tem como não obter nenhuma face ao lançar um dado. Obter uma face ímpar ou obter uma face par, porque ambos têm. Eu tenho no lançamento de um dado 50% de chance de cair número ímpar, como tenho 50% de chances de ocorrer um número par, né? E obter um número primo ou obter um número par, tá? Então, no caso aqui, lançamento de um dado, por exemplo, os números primos, 2, o 3, o 5, né? E os números pares, que é 2, 4 e 6, tá bom? Então, essas são algumas respostas possíveis, né, de dois eventos igualmente prováveis. Na questão C, escreva dois eventos que não sejam igualmente prováveis. Então, temos aqui algumas respostas possíveis, né? Obter uma face menor que 5 e uma face maior que 5. Ou seja, eu tenho mais chances de obter uma face menor do que 5 do que faces maiores do que 5. Um outro exemplo é obter um número primo e obter um número menor que 3. Tá? Ou seja, as possibilidades aqui elas são diferentes. Né? Tem mais probabilidade de acontecer um evento do que de outro. Tá bom? Questão D. Que fração do espaço amostral representa o evento retirar a face 5 do lançamento de um dado? Ou seja, qual é a probabilidade de sair a face 5 no lançamento de um dado? Então, a probabilidade de sair 5 é 1 em 6 lançamentos. Por isso que a probabilidade é 1/6, tá? 1 para 6. Ok? Questão E. Qual é a porcentagem do espaço amostral que representa a retirada de uma face par no lançamento de um dado? Então, como nós já conversamos aqui, né, nós temos o quê? Quais são os números pares de um dado? 2, 4 e 6. Número ímpar, 1, 3 e 5. Então, eu tenho 3 possibilidades de ser números pares e 3 possibilidades de sair número ímpar. Ou seja, tanto par quanto ímpar, eu tenho 50% de chance, tá? De sair ou par, ou face par, ou face ímpar. Questão F. Qual é a probabilidade de se obter uma face qualquer no lançamento desse dado? Então, não importa o número que eu queira tirar do meu dado, né? A fração ela vai ser a mesma, né? Por exemplo, qual é a probabilidade de sair da face número 2 no lançamento de um dado? É 1 para 6.
Qual que é a probabilidade de sair a face 5? 1 de 6. Qual a probabilidade de sair a face 6 no lançamento de um dado? É 1 de 6. E assim vai, não importa qual número do dado eu lance, ou eu queira tirar, né? A chance vai ser 1 para 6. É lógico, né? Se os meus números que eu quero tirar seja entre 1 e 6, né? Porque, por exemplo, qual que é a probabilidade de sair o número 7 no lançamento de um dado? Opa, não tem o número 7 no dado, né? Então, nesse caso, é improvável. Mas, qualquer número que exista no dado, a probabilidade vai ser sempre 1 para 6. Questão G. Se você somar todas as probabilidades de obtenção de uma face qualquer de um dado, qual será a soma obtida? Ou seja, 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6, 6 vezes, né? Vou fazer essa soma. Ele vai dar 1 inteiro, né? Ou seja, 6 para 6, que equivale a 1 inteiro. Ou seja, na dúvida, gente, é só vocês fazerem a somatória da fração aí. 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6. Tá? 6 vezes isso. Daí, vocês vai dar 6 sobre 6, né? 6 dividido por 6 é igual a 1. Esse 1 representa 1 inteiro, tá bom? Ou seja, como se fosse 100%, tá? Probabilidade, uma síntese. Desde que iniciou seus contatos com experimentos aleatórios, você vem se apropriando de um vocabulário que faz parte de um campo da matemática chamado probabilidade. A teoria da probabilidade estuda as chances de um determinado resultado acontecer. Por ora, aprenderemos uma definição de probabilidade, presente nos experimentos que você analisou nas sessões anteriores. Assim, pode-se dizer que a probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis em relação ao número total de casos possíveis, desde que todos os resultados sejam igualmente prováveis. Dessa forma, dado um espaço amostral S e um evento possível A, dizemos que a probabilidade de ocorrência de A é dada pela razão. Probabilidade de A é igual a NA sobre NS, tá? O que isso significa, gente? Por exemplo, qual que é a probabilidade de sair o número 4 no lançamento de um dado, por exemplo, né? A probabilidade vai ser de 1 para 6, tá? Ou seja, o meu denominador ali da minha fração, ele é meu espaço amostral, que no caso são 6 possibilidades, não são? No lançamento de um dado, então ele fica embaixo. E a possibilidade de sair o número 4, por exemplo, é apenas uma. Então, 1 para 6. Na expressão acima, PA indica a probabilidade de ocorrer o evento A. NA é a quantidade de casos favoráveis ao evento A no espaço amostral. E NS é a quantidade total de casos no espaço amostral, como eu acabei de explicar para vocês anteriormente. A razão que indica a probabilidade de ocorrência de um evento varia de 0 a 1, ou de 0% a 100%. Então, probabilidade 0. É um evento impossível. Por exemplo, obter um número maior que 6 no lançamento de um dado de 6 faces. Probabilidade 1. É um evento certo. Por exemplo, obter um número igual ou menor que 6 no lançamento de um dado de 6 faces. A soma das probabilidades dos eventos de um mesmo espaço amostral é sempre igual a 1. Né? Igualzinho naquele exemplo que nós fizemos, né? 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6. No final vai dar 6 sobre 6, que é igual a 1. Exercício 2, questão 1. Júlia está trabalhando num projeto de criação de jogos. Criou a primeira versão de um jogo de roleta e apresentou aos amigos 3 modelos, pedindo-lhes ajuda para escolher o mais interessante. Então vamos lá, são 3 roletas aqui. E uma delas tem o número 1
o 2 e o 3. Na B, 1, 2, 3, 2. E na C, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Ok? Ela pediu aos amigos que fizessem 20 jogadas e anotassem os resultados, mas esqueceu de pedir-lhes que anotassem a roleta utilizada. Ela recebeu os seguintes registros. Então, por exemplo, no primeiro registro que está marcado aí, né? Nos 20 lançamentos, nas 20 vezes que foi girado a roleta. Caiu 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 2. E assim por diante acontecendo com as duas pessoas. Ajude Júlia a decidir a qual roleta se refere cada um desses registros e depois justifique sua resposta. Então, por exemplo, no primeiro ali, nos primeiros números que foi citado, nós obtivemos 5 números 1, 12 números 2 e 3 números 3. Tá? É bom vocês anotarem essas informações. O outro número caiu 7 números 1, 5 números 2 e 8 números 3. E no último caiu 4 número 1, 11 números 2 e 5 números 3. Tá? Então, qual roleta você acha que cada um utilizou? Então, como mencionei aqui, o primeiro número ali, como nós tiramos 5 vezes o número 1, 12 vezes o número 2 e 3 vezes o número 3, nós tivemos muitos números 2, né? Pouco número 3 e pouco número 1, né? Então, provavelmente, a roleta utilizada foi a roleta C, né? Por quê? Como nós tivemos 12, a diferença de 12 para 13 e depois para 5 é uma grande diferença. Ou seja, haviam muitos números 2 nessa roleta. E nessas roletas aqui, qual que apresenta maior número 2? É a roleta letra C, né? Vamos analisar aqui o outro exemplo. Caiu 7 vezes o número 1, 5 vezes o número 2 e 8 vezes o número 3. Né? Então aqui a diferença é 7, 5, 8. Ele foi bem parecido um resultado com o outro. Né? Ou seja, nós conseguimos deduzir o quê? Que foi utilizada a roleta A, que no caso haviam praticamente a mesma probabilidade de cair tanto 1, quanto 2, quanto 3. Tudo bem? E o próximo, né? Se a gente observar aqui, tem 4 vezes, saiu 4 vezes o número 1, 11 vezes o número 2 e 5 vezes o número 3, né? Ou seja, a diferença aí do número 1 e do número 3 foi bem mínima, né? Já do 2 caiu mais vezes, então seria a roleta B, né? Porque na roleta B nós temos um número 1, um número 3 e 2 números 2. Ok? Então, ou seja, na minha opinião, tá, gente? A roleta B e a roleta C é uma roleta, assim, digamos que dá para você roubar, né? Porque, por exemplo, em ambas as roletas, é lógico, se eu escolher o número 2 entre 1, 2 e 3, tem maiores chances de cair o número 2 na roleta B e na roleta C, né? Em relação à roleta A, né? Que já A, ele tem a mesma chance, tanto para o 1, quanto para o 2 e quanto para o 3. Questão 2. Considere 2 lançamentos consecutivos de um dado de 6 faces. A. Construa o espaço amostral desse experimento. Se julgar necessário, construa a árvore de possibilidades. Então, gente, aqui no 2, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai imaginar lançamento de 2 dados e colocar todas as respostas possíveis aqui na A.
Então, o espaço amostral aqui vai ficar assim, né? Todas as respostas possíveis, representando com a letra S, né? Porque se trata de um conjunto, né? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui estão todas as possibilidades no lançamento de dois dados, ok? Daí, a questão B. Escreva qual é a probabilidade de obter no lançamento de um dado 2 vezes consecutivas, dois números pares. Então, gente, aqui eu vou explicar mais devagar para vocês entenderem, tá bom? Ele pede o seguinte, qual é a probabilidade, né, de sair dois números pares, por exemplo. Repara que o denominador é 36, ou seja, ao total eu tenho 36 possibilidades diferentes. Essas possibilidades sempre será o meu denominador, tá? E de todas as possibilidades, quantas são quando ocorrer dois números pares? Então, por exemplo, ó, 1 não é par. 1, 2, apenas um é par. Eu quero dois pares, tá? Então ali, ó, eu tenho 2, 2, o 2, o 4, o 2, o 6, né? O 4 e o 2, o 4 e o 4, o 4 e o 6, 6, 2, 6, 4 e 6, 6. Ou seja, eu tenho 9 possibilidades de um total de 36. Ou seja, 9 36avos. Só que 9 36avos, ele se trata de uma fração equivalente, né? Ou seja, o legal é sempre eu deixar a minha fração na forma irredutível. Então, tanto 9 quanto 36 são dois números que são divisíveis por 9. Então, 9 dividido por 9, 1. 36 dividido por 9 é 4. Então, a resposta na sua forma irredutível de 9 36avos vai ser 1 quarto. No próximo exemplo, são dois números iguais, tá? Ou seja, quais são os números iguais? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Então, de todas as possibilidades, que são de 36 possibilidades, apenas 6 se tratam de números repetidos, ou seja, 6 36avos. Novamente, se trata de uma fração equivalente, eu consigo simplificar essa minha fração. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 6, né? 6 dividido por 6, 1. 36 dividido por 6, 6. Então, na sua forma irredutível, a resposta seria 1 sexto. Daí o próximo. O segundo número múltiplo do primeiro. Então, o segundo número múltiplo do primeiro o segundo número, ele obtém 14 resultados em 36, ok? Ou seja, na forma de representar em fração, vai ficar 14 36avos. Deixando na forma irredutível, dá para dividir em cima e embaixo por 2, né? 14 dividido por 2 é 7, e 36 dividido por 2 é 18. Então, na sua forma irredutível, vai ficar 7 18avos. E o outro, quantos desses números o primeiro número é maior que o segundo? O primeiro número maior que o segundo são 15 resultados em 36, ou seja, 15 36avos. Né? Eu consigo simplificar eles por 3. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. 36 dividido por 3 igual a 12. Então, na sua forma irredutível, ficaria 5 dozeavos. E o último, né? Dois números primos. Então, como vai ficar aqui?
dois números primos, serão 9 resultados em 36, ou seja, 9/36. Deixando eles na forma irredutível, né, vai ser igual ao nosso primeiro exemplo. Vai ficar 1/4. Belezinha? Tranquilo, né? Nesses exercícios, gente, as respostas elas são pessoais, tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos que nós poderemos colocar aqui. Porém, se o de vocês estiverem diferente do meu, não significa que o de vocês estejam errados, tá bom? Então vamos lá. Questão 3. Para cada item, dê um exemplo de evento cuja probabilidade de ocorrência seja 0%. Lembrando, gente, que 0% significa um caso improvável, tá? Ou seja, impossível de acontecer. Então, eu coloquei aqui como exemplo, obter a soma 1 no lançamento de 2 dados. Então, por exemplo, se eu joguei 2 dados e caiu 1 em 1, se eu somar os dois, vai ser 2, né? 1 mais 1, 2. Então, é impossível, na soma de 2 dados, eu obter o número 1 como resposta. Ok? Na B, 25%. Então, 25% é obter 2 faces cara no lançamento de uma moeda 2 vezes consecutivas, né? Lembra que era cara-cara, cara-coroa, coroa-cara e coroa-coroa. Ou seja, a probabilidade de acontecer cara-cara é de apenas 25%. Daí na C, 10%. 10%, obter o número 1 no sorteio dos 10 primeiros números naturais. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho 10 números, de 1 até 10, por exemplo, dentro de um saco. Você quer tirar o número 1. Qual a probabilidade desse sorteio de eu tirar o número 1, por exemplo? Não é 1 entre 10? Ou seja, equivale a 10%. Você tem 10% de chance de tirar o número 1 dentro de um saco que tenha o número 1 até 10. 50%. Para esse exemplo, gente, existem várias possibilidades, né, que a gente pode colocar aqui. Eu acho que é o exemplo mais fácil que tem. Né? Eu coloquei aqui obter o número par no lançamento de um dado. Pode ser obter o número ímpar no lançamento de um dado. Pode ser qual a probabilidade de cair cara no lançamento de uma moeda. Probabilidade de cair coroa no lançamento de uma moeda. Entendeu? Então, há vários exemplos aqui que seriam 50%, né? E aí, 75%. Obter o número igual ou menor que 75 no sorteio dos 100 primeiros números naturais. Então, por exemplo, se eu tenho 100 nomes, por exemplo, dentro de um saco, e qual a probabilidade de cair um número igual ou inferior a 75, né? Eu tenho 75% de chance de sair, né, esses números. E o F último, 100%. Obter a soma menor que 13 no lançamento de 2 dados. Então, por exemplo, quais são os maiores números possíveis que eu posso tirar no lançamento de 2 dados? Seria 6 e 6, né? Se eu somar esses dois números, não vai dar 12? Então, ou seja, gente, não importa o dado que eu tirar no lançamento de 2 dados, por exemplo, a somatória sempre vai ser menor que 13. Por isso que aqui foi citado como 100% de chance. Belezinha? Super tranquilo, né? Vamos para o próximo. Questão 4. Em vários experimentos aparecem a palavra possível e provável. Você avalia que elas tenham o mesmo significado? Justifique sua resposta.
Então, essas duas palavras não têm o mesmo significado, tá, gente? Ele não tem o mesmo significado. O termo possível refere-se aos sucessos de um determinado evento. O termo provável indica uma medida desse sucesso. Ok? Enfim, pessoal, por hoje é só, tá? Estou passando aqui para vocês o dever de matemática. É para vocês me entregarem até amanhã. No início da minha aula já é para mandar no meu privado. Tá bom? O dever de casa é o desafio, o teste e o em casa. Páginas 403 até 405. Tá bom, gente? Lembrando que precisa mandar pelo WhatsApp, no privado, tá? E o mesmo está valendo nota. Ok, gente? É dessa maneira que eu estou avaliando todas as atividades de vocês. Tá bom? Ele está avaliando como se fosse uma avaliação mesmo, tá, gente? Então, por favor, façam o dever de casa bonitinho e na quarta-feira eu irei cobrar isso de vocês. Tá bom? Então, fico no aguardo aqui então. Belezinha? Até mais.